comigo a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo de número 6. Nós vamos ler 2 Reis, capítulo de número 6, do verso 8 ao verso de número 14. 2 Reis 8, do verso, 2 Reis 6, do verso de número 8 ao número 14. Aleluia. Aleluia. Deus está neste lugar. A tua presença, o teu clamor atraiu a Deus mais uma vez para este lugar. Aleluia. Todos acharam? Pode dizer amém? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 6, verso 8 em diante. Diz assim: ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse: montarei meu acampamento em tal lugar. Mas um homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus, e repetidas vezes Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando os seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos estão do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que se revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei então da Síria: descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma tropa com carros e cavalos de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram toda a cidade. Aleluia. Mantenha sua Bíblia aberta. Nós já oramos. Aleluia. A essência do Senhor está aqui neste lugar. A palavra é dele, a obra é dele, o vaso é dele, a revelação é dele. Então que ele nos use com poder e com graça. Amém? Aleluia. Irmãos, o texto aqui, ele está relatando que uma guerra do rei da Síria contra o povo de Israel. E todas as vezes que o rei da Síria traçava, planejava, investia contra o povo de Israel, Deus, aquilo que estava revelado em oculto, Deus trazia para a luz. Nada que o inimigo intentasse, nada que o inimigo planejasse ficava escondido diante daquele que vê todas as coisas. Quando ele armava algo, Deus usava um homem, um profeta. Quem é esse profeta? Eliseu. Eliseu então, ele orientava ao rei de Israel, falando com ele: olha, não vá para tal lugar, porque estão armando uma emboscada. O verso de número 9, meus irmãos, quando ele diz assim: mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Ao descobrir, meus irmãos, então, quando tudo que o rei da Síria tentava, os planos dele eram frustrados. E quando ele descobriu, meus irmãos, que os planos dele eram frustrados, ele então planejou, ele falou: olha, quem está nos entregando para o rei da Síria? E na realidade, meus irmãos, não havia ali nenhum traidor. Não, a questão ali não era nenhum traidor, mas sim era um profeta, alguém que estava alinhado com os céus. E diante de tudo isso, quando o rei soube que na realidade não era traidor, mas alguém da outra parte de Israel, ligado aos céus, que tinha a revelação de Deus e dava livramento ao povo de Israel contra as investidas do exército sírio, o governo, o rei da Síria, então ele planejou algo. Ele então falou assim: bom, já que nós temos que existe uma fonte, eu vou tampar essa fonte.
E diante disso ele fala então com os seus comandantes: vão e ataquem, não ataquem o exército, mas pelo contrário, vão e capturam então Eliseu. Vocês agora vão na fonte, vocês vão aonde é o nosso problema, vocês vão agora capturar Eliseu. Mas o que me chama a atenção, meus irmãos, que quando todo o exército da Síria, ele tentava chegar, Deus sempre chegava primeiro. Quando o exército da Síria tentava capturar Eliseu, o texto vai nos mostrar, nós vamos caminhando, Deus sempre chegava primeiro. E a primeira coisa que eu tiro aqui, a primeira lição que eu aprendo aqui, meus irmãos, é que muitas das vezes o ataque ele não vem diretamente contra as partes visíveis da nossa vida. Se você for olhar aqui, o rei ele decidiu o quê? Capturar Eliseu. Diga comigo, o rei decidiu capturar Eliseu. E aí, irmãos, nós vemos aqui que nem sempre os ataques do inimigo, ele vem contra nós nas partes visíveis. Normalmente, meus irmãos, não é no trabalho, não é na família, não é nas finanças, não é na doença, e é essa justamente as áreas a qual nós mais tentamos proteger. As áreas visíveis são as áreas que nós tentamos mais colocar guarda. E não é que isso é errado, irmãos. Não é que é errado colocar guarda nessas áreas. Porém, existe uma outra realidade, qual muitas das vezes o inimigo, ele tenta nos atingir aonde? Na nossa fonte. Qual fonte, pastor? Na nossa vida espiritual. Nos dias de hoje, meus irmãos, o inimigo ele tenta fazer de tudo para tentar atingir a fonte, a nossa vida espiritual. Por que a vida espiritual? Porque uma vida espiritual enfraquecida, ela perde o discernimento. Um cristão com a vida espiritual debilitada, o cristão passa a caminhar sem discernimento. Uma vida espiritual cansada, afadigada, não fortalecida, ela perde o discernimento. E quem perde discernimento se torna uma pessoa vulnerável. Por quê? Porque uma vez desconectado, o cristão passa a tomar decisões sem seguir a direção de Deus. Uma vez desconectado, a pessoa passa a andar sem um alerta. A pessoa desconectada, ela passa a reagir mal às situações que vêm. E o que antes Deus mostrava, uma pessoa desconectada, ela passa a deixar de perceber as orientações de Deus. Foi isso que o rei da Síria tentou. Foi o que o rei da Síria tentou fazer. Já que não conseguia vencer o exército de Israel pelas estratégias que ele colocava, ele decidiu o quê? Vou atacar Eliseu para que a fonte da revelação seja obstruída. Caminha comigo. O verso 15, no verso 15 disse assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra, que havia cercado toda a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? No verso de número 15, meus irmãos, quando o servo de Eliseu, ele se levanta pela manhã, ele olha ao seu redor, ele olha para as colinas, porque Dotã era como se fosse um vale, e ele era cercado, rodeado por colinas. Quando ele levanta pela manhã, o que ele enxerga? Toda a cidade cercada pelo exército inimigo. O que ele vê então por todos os lados é ameaça. Ele então se assusta. O verso 15 fala que ele se assusta e o desespero fala mais alto. Tanto é que no final do verso 15 ele fala assim:
ah, meu Senhor, o que nós faremos? Mas Eliseu, meus irmãos, que estava conectado com Deus, Eliseu que não estava desconectado, ele vira no verso de número 16, e ele fala assim: olha, não temas, porque aqueles que estão ao nosso redor, ou aqueles que estão conosco, são mais numerosos do que eles. Enquanto Eliseu, que estava com a sua vida conectada, ele via sempre a solução. Enquanto um via problema, o outro já enxergava o quê? A resposta. Enquanto um outro que estava desconectado enxergava só a situação ruim ao seu lado, aquele que estava conectado com Deus, ele já tinha antecipado a resposta de Deus para a vida deles. E o que ele faz diante dos problemas? O que Eliseu? Chega, olha sai de casa, levanta cedo, olha para o alto e vê um exército cercando. O outro, meu irmão, levanta, chega no mesmo cenário, e ele então não enxerga de primeiro o problema, mas ele enxerga a solução. Tanto é que no verso 17, ele diz assim, Eliseu fala assim: Eliseu orou ao Senhor, pedindo para quê? Senhor, abra os olhos desse moço para que ele veja. Percebe aqui comigo, caminha aqui comigo. Percebe que se nós olharmos aqui nesse cenário aqui, desses dois homens, a situação não era a ausência de Deus, meus irmãos. A situação não era a falta de Deus. A situação era a falta de visão. O desespero cegou aquele jovem, a ponto dele só conseguir enxergar o perigo. Para o servo de Eliseu, eles estavam cercados. Mas para Eliseu, o céu estava aberto. Olha o contraste. Um ali no mesmo cenário representava o desespero. O outro no mesmo cenário representava a confiança que ele tinha e a fé no Senhor, irmãos. A primeira coisa que Deus nos ensina é que se nós mantermos a nossa vida conectada no altar, se nós mantermos a nossa vida de oração, se nós mantermos uma vida aplicada na leitura da palavra, se nós mantermos uma vida reta, digna diante do Senhor, irmãos, por mais que venham os problemas, nós vamos enxergar sempre uma resposta de Deus. Aleluia! Sabe por quê? No mesmo texto, havia dois homens, fala comigo, no texto, havia dois homens, um exército cercando. Aleluia! Eliseu, irmãos, quando ele sai, eu imagino, ele viu a mesma coisa que o seu servo viu. E aí então o que ele faz? Diante da crise, diante do problema, o texto, verso 16, falou, Eliseu orou, mas presta bem atenção, a oração não mudou o cenário. O exército inimigo ainda estava lá, o servo de Eliseu também estava, e o próprio Eliseu também estava. A oração não mudou o cenário, a oração mudou a percepção das vistas. Quem sabe é isso que está precisando na nossa vida. A gente olhar mais para o Senhor e falar assim: Senhor, eu sei que os problemas estão aqui, eu sei que as situações estão assim, mas meu Deus, me faça enxergar dos céus uma solução, uma resposta para a minha vida. Faça enxergar, meu Pai, me faça enxergar que o Senhor é um Deus que cura. Quando a enfermidade vem, irmãos, nós vamos lá e oramos a Deus e vemos que a enfermidade está ali, mas qual que é a nossa percepção?
A nossa percepção é chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, a enfermidade está aqui, meu Deus, mas em nome de Jesus eu também enxergo outra coisa. Eu enxergo, meu Pai, na tua palavra, que em Isaías 53 diz que o Senhor levou sobre si todas as minhas dores e as minhas enfermidades. Então me faça enxergar também, meu Pai, ó Deus, em meio à enfermidade, me faça enxergar, meu Pai, que a palavra do Senhor me trouxe cura e eu tomo posse disso. Aleluia. Então, irmãos, nós precisamos buscar no Senhor a oração, buscar para que o Senhor nos revele. O Senhor não nos deixa somente olhando, caminhando, vendo só o problema, mas vendo também o seguinte: Senhor, se o Senhor está comigo, sempre há uma porta. Quando o servo de Eliseu saiu da porta, ele viu o problema, mas Eliseu, meus irmãos, ele ora e fala: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E imediatamente, então o Senhor abriu os olhos do rapaz, e ele olhou e viu as colinas cheias de carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Quem sabe disso nós estamos precisando mais nos dias de hoje. Enxergar na palavra e falar: Senhor, essa palavra me garante vitória contra os meus opositores. Aleluia. O exército continuava lá, mas agora eles poderiam ver que havia um exército maior ao redor deles. Sabe o que isso fala comigo? É que a diferença nunca foi um ambiente. Talvez nós temos pessoas aqui, pastora Marlene, que vieram aqui hoje para clamar por socorro. Mas pode ser que tenha alguém que está do nosso lado, que veio aqui hoje para louvar o Senhor pelo socorro recebido, quando lá atrás ele veio também clamar ao Senhor por socorro. Então a diferença nunca foi um ambiente, a diferença foi a visão espiritual. O cerco do inimigo pode até fechar os lados, meus irmãos. As crises, os problemas, as acusações, as perseguições, as lutas, tudo pode até cercar os lados, mas eu acredito em algo: o de cima ele nunca fecha. Os problemas podem vir por todos os lados, mas nunca vem do alto, porque do alto só vem socorro para a minha vida, para a sua vida, para a sua casa. Você crê nisso em nome de Jesus? Aleluias! O inimigo pode até limitar caminhos, mas ele jamais pode bloquear o acesso à presença de Deus. Por isso entenda, por maiores que sejam as muralhas ao nosso redor, entenda algo: a parte de cima sempre estará aberta. Nada impede a resposta de Deus, nada impede o socorro de Deus, nada impede o acesso a Deus através da oração. Antes do inimigo chegar, Deus já se fazia presente, meus irmãos. E agora o que me chama a atenção é que quem aprende a olhar para cima nunca fica refém do que vem ao redor. Aleluia. Eleva os meus olhos para o alto, de onde virá o meu. Aleluia. No dia em que o mar foi aberto, havia muralhas ao redor, água de um lado, água do outro. No dia em que Deus abriu o mar diante do povo, todos os lados estavam fechados, mas a parte de cima, ela estava aberta. Eu não sei o que você veio fazer aqui nessa noite, eu não sei qual é a causa que te trouxe aqui nessa noite, eu não sei se há desafios que você precisa enfrentar, mas entenda bem algo: se os problemas vêm por todos os lados, eu quero que você hoje passe a olhar para cima, porque do alto vem a resposta de Deus.
Aleluia. O verso 17 diz assim, ele nos mostra que Eliseu orou. E aqui fica uma pergunta que não pode calar, irmãos. O que fazer quando não sabemos o que fazer? O que fazer quando nada parece dar certo? O que fazer quando tudo parece mudar e já não são mais como era antes? O que fazer quando nos sentimos cercados por problemas de todos os lados? O que fazer quando nós não temos, meus irmãos, condições ou não sabemos o que fazer? A resposta, ela é única, meus irmãos. A resposta é: o que fazer quando não sabemos o que fazer? A resposta é não correr e se posicionar diante de Deus. Aleluia. É orar ao Senhor, é pedir para que Ele abra os nossos olhos para que vejamos além do problema, é pedir para que Ele possa fazer que entendamos que maior é o Senhor que está conosco. Quando o servo estava lá, o servo ficou amedrontado, assustado, e ele grita: o que faremos? Eliseu calmamente, ele fala: acalma, descansa, maior é aquele que está conosco do que está com eles. E aí Eliseu já tinha a percepção que o exército inimigo estava na colina, mas ao redor dele havia um exército maior e mais poderoso para defendê-lo. Eu quero profetizar na sua vida. Todas as acusações, todas as lutas, todas as preocupações, tudo aquilo que intenta contra a sua vida, todo mal que tenta invadir seu coração, invadir a sua mente, invadir a tua alma, eu quero te dizer, você não será atingido, porque maior é aquele que está ao seu redor, mais poderoso é aquele que está contigo. Se o inimigo intentar contra você, ele não vai prevalecer, porque as mãos de Deus estará com você, com Batista Vida, todos os dias. Aleluia. Observe algo poderoso, irmãos. O mesmo cenário que gerou desespero no servo não abalou Eliseu, porque por mais que tentado desconectar, Eliseu mantinha-se conectado ao Deus Todo-Poderoso. A crise, porque o problema não era o tamanho da crise, o problema era o nível de fé de quem estava olhando para ela. A fé de Eliseu era tão firme que ele já descansava sabendo que Deus continua no controle de todas as coisas. Um outro exemplo disso, meus irmãos, a Bíblia nos mostra um exemplo padrão. Ana desejava ter filho. Ana não sabia os porquê que ela era estéril. Ana não sabia, mas no seu coração o anseio dela era ser mãe. Ela não sabia os porquês, mas mesmo assim, ela não desistiu de buscar o Senhor. Por mais que a esterilidade a impedia de ser mãe no natural, ela não desistiu. Ela decidiu buscar a resposta aonde? No sobrenatural. Olhando para os lados, ela só via portas fechadas. Olhando para o natural, para ela só via portas fechadas. Mas ela tomou uma decisão, não olhar para os lados, mas sim olhar para o alto. Por isso que todos os dias, Ana clamava ao Senhor. De forma natural, ela não poderia ter filho. De forma natural, se ela continuasse olhando para os lados, ela só ia ver esterilidade. Mas ela decidiu não ficar olhando para os lados, não ficar remoendo o passado, não ficar chorando as perdas do passado, não ficar chorando aquilo que ficou para trás e que nós perdemos, não ficar olhando para as oportunidades que talvez nós deixamos de tomar posse, não ficar olhando para trás as rejeições que nós tivemos no passado, não ficar olhando para trás as infidelidades, as injustiças, as perseguições. Ana mostra isso, irmãos.
Ela não ficava olhando, falando: Senhor, eu sou estéril, Senhor, eu sou estéril, Senhor, eu sou estéril, Senhor, eu sou estéril. Não, ela clamava ao Senhor e falava: Senhor, me dá um filho. E quem sabe é isso que eu e você precisamos nos dias de hoje. Não ficar olhando por aquilo que nos feriu, mas continuar olhando, ou olhar para aquele que pode nos curar, nos redimir e nos fazer mais que vencedores. Aleluia! Esse exemplo, meus irmãos, de Ana nos ensina algo essencial. Quando tudo parece fechado na terra, o céu ainda continua aberto. Quando tudo, se a porta fechou, irmãos, aqui na terra, entenda algo: o céu continua com as portas abertas, e Ele pode trazer resposta. A oração, irmãos, ela não pode ser considerada como o último recurso, pelo contrário. A oração é a chave que abre a visão, acalma o coração e reposiciona novamente a fé. Foi o que Eliseu fez. Eliseu não instruiu o seu servo. Eliseu não falou com ele, não deu para ele nenhuma orientação para ele se esconder. Eliseu simplesmente falou para ele: acalma, aquele que está ao nosso redor é maior e mais poderoso do que tenta nos cercar. E ele então entra na oração, pede ao Senhor. Deus abre a visão daquele servo e ele enxerga que Deus havia chegado antes do inimigo. Aleluia! O verso 15 diz que havia um exército inteiro cercando o lugar onde Eliseu estava. Irmãos, para prender um único homem, o inimigo mobilizou um exército. Era um exército contra um. Para eles era um exército contra um. Mas para o reino de Deus, era um exército contra um homem de Deus. Então pode ser que seja um problema contra nós, mas quando chegar, não vai ver um problema contra uma pessoa, vai ver um problema contra alguém que é ungido, lavado e remido pelo sangue de Jesus, e que tem aquele que traz a vitória. Aleluia! Humanamente falando, isso significa, meus irmãos, isso indica um grande problema. Aos olhos naturais, a situação ali naquele momento era totalmente desfavorável. Mas aqui, meus irmãos, há um ponto central. Eliseu não vivia pelo natural. Eliseu era um homem de oração, e ele não precisou de discursos longos, nem estratégia humana. Bastou uma oração simples e direta. E Deus então abriu, Deus então cegou os olhos daquele exército. O verso 18 diz isso. Quando os arameus desceram na terra, desceu na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor, ele disse: Senhor, fere esses homens, ferem todos eles de cegueira, irmãos. Eliseu a oração dele foi curta, mas direta. Ele fala: Senhor, peço-te, fere estes homens com cegueira. Imediatamente algo sobrenatural aconteceu. O exército inimigo perdeu a visão, irmãos. Olha bem, aqueles que vieram prender Eliseu, agora são eles que estão extremamente vulneráveis. A situação inverteu. Quem parecia estar na desvantagem, agora está na vantagem. Quem parecia que estava forte, agora se enfraquece por causa da visão da cegueira. Sabe o que é isso? Por mais que os problemas tentam tirar a nossa paz, por mais que eles tentam tirar a nossa alegria, meus irmãos, mas aqueles que estão em Cristo, o tamanho do problema deixa de ser o fator principal. O que define o resultado não é quem está contra nós. O que define o resultado é aquele que está comigo, que está com você, que caminha com essa igreja. Aleluia! Você pode dizer isso comigo? Quem define resultados não é quem está contra mim, mas aquele que está ao meu favor.
Aleluia. A última resposta, a última palavra, ela vem de Deus. E se Deus te garantiu, se Deus te falou, acredita. 1000 vão cair de um lado, 10.000 à direita, mas eu e você vamos passar vivinho da Silva. Aleluia, aleluia. Eliseu, meus irmãos, ele não ora pedindo livramento. Eliseu, ele ora pedindo para que o Senhor abra os olhos. Ele não pede para Deus tirar o problema. Ele não pede para Deus remover o exército inimigo. Eliseu ora para algo muito maior, que Deus abra os olhos do servo, meus irmãos. Essa mensagem, meus irmãos, ela tem, a mensagem central desse texto é aprender a enxergar a verdadeira realidade. Sabe por quê? Porque no texto aqui, a realidade não era Eliseu cercado pelo exército sírio. O texto fala que a realidade era Eliseu cercado, guardado e protegido pelo exército de Deus. A realidade não era um exército inimigo mais poderoso. A realidade era um exército celestial muito maior e mais poderoso ao lado de Eliseu. E isso se aplica diretamente a mim e a você. Muitas das vezes nós caminhamos, nós andamos achando que estamos sozinhos, mas eu quero te dizer, em todas as nossas caminhadas, Deus ainda está nos guiando. Se você veio aqui até hoje, é porque foi as mãos de Deus que te sustentou até este lugar. Se nós estamos aqui vencendo, superando desafios, é porque as mãos de Deus é que tem nos conduzido. Quem nunca sofreu, quem nunca passou por situação difícil aqui? Quem nunca enfrentou desafios que acha que seria o último desafio da vida? Quem passou por situações que diz assim, bom, agora chega, já era, eu não tenho mais jeito. Mas de repente você está aqui. De repente você continuou, você caminhou, prevaleceu. Deus enviou, Deus trouxe, Deus criou, Deus formou, Deus construiu, Deus conduziu, enfim, Deus abriu os céus e derramou a bênção dele sobre as nossas vidas. E hoje nós estamos aqui, olhamos lá para o passado, falando, meu Deus, como foi possível chegar até aqui? É porque as mãos de Deus continuam sobre a nossa vida. Aleluia. Então, irmãos, o que Deus quer nos ensinar hoje, o que Deus quer nos ensinar hoje é: não desista, não se entregue ao desespero, não conclua a história antes de enxergar o que Deus ainda está fazendo. Sabe por quê? Porque a realidade não pode ser aquilo que os nossos olhos estão vendo. Talvez nós estamos passando por tanta luta, tanta dificuldade, tantos desafios. Mas eu acredito que se nós abrirmos os olhos espirituais, nós vamos ver que a realidade não é essa. O cenário pode não mudar amanhã. Você pode chegar lá e de repente chegar em casa e falar, o pastor, ele falou, ele orou, ele orientou, mas eu chego em casa, está aqui os boletos. Eu cheguei em casa, está aqui o problema. Eu cheguei em casa, está aqui a enfermidade. Eu cheguei, está aqui o traidor. Talvez a oração, ela não muda o cenário, mas vai fazer a gente enxergar os problemas com uma outra ótica. Nós vamos ver o problema, mas vamos enxergar que ao nosso redor, as mãos de Deus, que vai nos fazer vencer esses problemas, que vai trazer recursos, que vai enviar provisão dos céus, que vai enviar mantimento para a nossa casa, que vai ministrar cura na nossa vida.
que vai fazer com aqueles que estão nos perseguindo se sentirem inferiorizados. Vai enfraquecer esse exército e nós vamos continuar fortalecidos. Vai fazer com que aqueles que estão tentando nos rodear vão enxergar que o problema, aleluia, não são eles. Não somos nós que estamos com problema, agora o problema está com eles, porque vai ver Deus fazendo com que nós venhamos continuar caminhando, buscando, orando, clamando, e os céus respondendo às nossas orações. Aleluia. O pastor Luciano um dia falou algo comigo. Ele me disse assim: pastor Vilaça, a sua casa é uma casa de milagre. Porque todos aqui sabem, irmãos, eu não quero ser igualzinho a Rede Globo, vale a pena ver de novo, mas vale a pena ouvir de novo. A minha casa sempre foi uma casa de milagres, irmãos. 10 anos de idade eu tive meningite, o médico me desenganou. Minha filha também, com 11 anos de idade, teve meningite, o médico desenganou. A minha esposa, com 7, 9 anos de idade, quem é aqui de Santa Luzia, talvez deva saber, um acidente que teve com o ônibus escolar ali no trevo do Fremisa. 50 meninos, 35 morreram, e ela estava nesse ônibus. Todo mundo sabe aqui, recentemente, 2020, o Covid que a minha esposa teve que enfrentar. Tudo isso são situações, são crises, são problemas, irmãos. Mas o que me chama a atenção é que se eu estou aqui até hoje, minha esposa está aqui hoje, a minha filha continua viva, minha filha continua com saúde, minha filha continua em casa, nós continuamos firmes, meus irmãos, é porque a crise estava ali, mas o exército de Deus estava aqui ao nosso redor. A crise poderia estar ao nosso redor, estar ao nosso derredor, mas ao nosso redor havia um exército celestial que nos guardava e nos protegia. E é essa verdade, é essa realidade que nós precisamos enxergar. O problema está ali, está tudo ao redor, tem a crise, tem a finança, tem a saúde, tem o conflito, tem tudo isso, meus irmãos. Eles estão do lado, mas presta bem atenção, o que está conosco, os que está ao nosso lado, são as mãos de Deus, é o exército de Deus, são os céus abertos sobre a minha vida, sobre a sua vida, em nome de Jesus. É essa palavra que nós precisamos hoje. É para isso que Deus trouxe a mim e a você aqui hoje, meus irmãos, para dizer: olha, não continua caminhando com as suas vistas, continua caminhando com a visão que Deus nos deu, meus irmãos, e nós vamos ver milagre acontecer, nós vamos ver o impossível se manifestar, nós vamos ver solução aonde aparentemente não tem solução. Deixa eu te dizer algo, meus irmãos, nós vamos enxergar e experimentar aquilo que ainda a terra não criou, não produziu. Deus vai realizar na minha vida e na sua vida, aquilo que ainda não tem resposta humanamente dizendo. Deixa eu te dizer algo, o céu está enviando respostas celestiais para a minha vida e para a sua vida. Aleluia. Talvez ainda a terra aqui, ainda no natural, não tem socorro, mas deixa eu te dizer algo, há um socorro vindo da parte de Deus, aonde todos estão dizendo que não, Deus está do alto gritando para a minha vida e para a sua vida: sim, sim, tem resposta, tem solução, eu entro com a tua provisão. Aleluia. O servo sai e vê problema no mesmo cenário, na mesma cidade, no mesmo local. O profeta sai e ele vê solução. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar com você para que nós possamos enxergar o que os céus está fazendo ao nosso favor. Quantos creem nisso? Quantos querem orar comigo? Quantos acreditam nessa palavra? Quantos tomam posse dessa palavra nessa noite?